Fala aí, galera. Vamos olhar o tipo de movimento agora. Vamos considerar agora que o movimento ele pode mudar a sua velocidade, diferente do anterior, que foi o movimento retilíneo uniforme. Agora ele pode mudar. Se você observar aqui o primeiro carro, ele tem um movimento que ele acelera e de repente ele pisa no freio e desacelera e não colide com o objeto. Então ele tanto aumenta a velocidade acelerando, depois ele pisa no freio desacelerando. Então não tem nada a ver com aquele movimento anterior, que era como se o cara estivesse na velocidade de cruzeiro, a 50 km por hora, e não mudasse isso, sem pisar no acelerador e nem no freio. Esse é um outro movimento. Veja também aqui que no segundo desenho, você tem um velocímetro do carro que está aumentando. Ele vai aumentando, aumentando, aumentando. 0, 1, 5, 10, 15, 20, 26 e vai aumentando. Você percebe então que a velocidade não está de forma alguma constante. Ela está aumentando cada vez mais conforme o tempo passe. E com isso você consegue percorrer caminhos maiores. Veja a nossa figura aqui embaixo, que ela inicia o movimento com 0 segundo a 5 metros por segundo. Um segundo depois, quanto que ele aumentou? Ele aumentou de 5 metros por segundo para 10 metros por segundo e percorreu um certo espaço. Um segundo depois, ele saiu de 10 metros por segundo e aumentou mais essa velocidade ainda. Você vê que ele chegou a 15 metros por segundo e percorreu um espaço ainda maior. Um segundo depois, ele saiu de 15 metros por segundo e conseguiu aumentar a velocidade mais ainda para 20 metros por segundo. E você vê que o espaço percorrido por ele foi cada vez maior. De 5 para 10 ele percorreu um espaço. De 10, 15, um espaço maior. E de 15 para 20 maior. Por quê? Porque quanto mais rápido você tiver, mais você vai conseguir alcançar de espaço percorrido. Imagina, Fusca e Ferrari. Ambos vão correr. Eles conseguem acelerar de forma igual? Não, você pode botar o pé no fundo do Fusca que não vai ser igual a Ferrari. Então, no mesmo tempo, passando 5 segundos para um e para o outro, cara, a Ferrari já está lá na frente. Enquanto o Fusca está o quê? Lá atrás. Porque a aceleração de cada um é bem diferente. Então a gente tira daqui uma informação importante. A gente sabe que em um segundo a gente vai ter que o carro ele consegue aumentar sua velocidade em 5 metros por segundo para 10. Mais um segundo depois, ele consegue aumentar mais 5 metros por segundo e chegar a 15. Mais um segundo depois, ele consegue aumentar de novo, mais 5 metros por segundo, e chegar a 20. Então, esse movimento, você consegue perceber que ele está aumentando sempre de quanto? De 5 em 5. Isso é a aceleração dele. Ele aumentar 5 metros por segundo de velocidade por a cada o quê? Segundo. Então, por segundo, a cada segundo, ele aumenta o quê? 5 metros por segundo. E por isso que ele vai progredindo 5, 5, 5, 20, 25, 30, até onde ele puder e no limite dele. Então a gente já sabe, só de olhar ali, como é que se comporta a aceleração. Então não é um bicho de sete cabeças. Vamos observar agora aqui, ó, que a gente tem a aceleração. Como é que eu sei que é isso? Porque aqui em cima eu tenho a velocidade, metro por segundo, e aqui embaixo eu tenho o quê? Um tempo em segundo. De fato, é a velocidade que varia no tempo. É só isso. Do mesmo jeito que você tinha V é igual a ΔS sobre ΔT, que era o espaço variando no tempo. Se eu sei quanta coisa anda, quando ele percorreu, e eu sei qual o tempo que demorou, eu acho a velocidade. E se eu sei quanto que a velocidade aumentou ou diminuiu com o tempo, eu sei quanto é a aceleração. Uma coisa vai indo além da outra. Então, se você pegar essa situação, ó, A é igual ΔV. O que é ΔV, lembra? O que é um ΔS? É a variação do espaço, é o espaço final menos o espaço inicial, S menos S0. O que é um ΔV? É a velocidade final menos a velocidade inicial. O que é um ΔT? Tempo final menos o tempo inicial. Quem é a velocidade final naquele movimento? Quanto que ele chega? Ele chega em 20, menos de onde ele veio. De onde que ele veio? De onde ele veio, no instante lá inicial, ele era 5 metros por segundo. Então, essa é a velocidade inicial dele. Quanto que é o tempo final? No fim, ele demorou 3 segundos para poder chegar onde ele chegou com a velocidade que ele chegou. Então, 3. Quanto que é o tempo inicial lá no começo? Lá no começo você vê que era 0. Então a gente vai ter 20 menos 5, 15. 3 menos 0, 3. 15 dividido por 3 vai dar quanto? 5 metros por segundo. Só que se você tem segundo aqui, segundo aqui, segundo, segundo.
segundo ao quadrado. Então, não confundir aceleração com velocidade. Velocidade é quando o espaço varia no tempo, ΔE sobre ΔT. Então, é metro por segundo. Quando você fala de aceleração, é a velocidade em metro por segundo que está variando no tempo segundo. Então, o segundo aparece quantas vezes? 2. Por isso que vai ficar metro por segundo ao quadrado. Então, não pode misturar essas coisas, tá? Você vai ter problemas. Então, você viu que não por coincidência, 5 foi igual ao 5. Por quê? Porque a gente já sabe, a gente viu como é que analisou como é que era. Então, no cálculo não tem por que mudar. Vamos ver agora a classificação dos movimentos. Bom, o movimento ele pode ser da seguinte forma: para frente, com velocidade positiva, ou você pode andar para trás, e a velocidade vai ser o quê? Negativa. Então, a velocidade ser positiva significa que você está indo para onde? Frente. Velocidade negativa, que é para trás. Só isso. O valor pode ser igual, mas o sentido para onde você vai, isso faz toda a diferença. Então, repara que você vai ter aqui, ó, progressivo e acelerado. O que é isso? Progressivo é porque está indo para onde? Frente. Então, ele está progredindo, indo para frente. Por isso que você vai ver o V mais aqui. Ele está sendo ajudado pela aceleração? A aceleração está contribuindo? A aceleração está fazendo ele ir mais rápido? Sim. Por isso que a gente chama de acelerado. Porque tem uma aceleração positiva, ou seja, velocidade para lá e a aceleração também para lá, você está ajudando. É igual você pegar o carro e pisar no acelerador. Você vai cada vez mais rápido para frente. Então é progressivo e acelerado. Olha a segunda situação como é que é diferente. Ela é progressiva. Você continua andando para frente. Porém, a aceleração é negativa. A aceleração está no sentido oposto. Então, você está de fato indo para frente, só que cada vez mais devagar. Por quê? Porque a aceleração ela é contrária, ela está te atrapalhando. Então, nesse caso, a gente chama de retardado, não acelerado. Você está indo para frente, continua sendo progressivo. Lembra, você não pisa no freio e vai para trás. Você pisa no freio e vai para frente, só que cada vez mais devagar. Então você vai ter uma situação em que é progressiva para frente, só que desacelerado, retardado para trás, né? Por causa da aceleração. Então está atrapalhando você andar. Terceiro contexto, agora você tem um movimento retrógrado. Por quê? Porque a velocidade é negativa. Tá vendo aqui? Você está andando para trás. Você mudou, estou andando para frente. Agora eu resolvi voltar para casa. Você vai andar para trás. Só que você pode ter velocidade normal, mesmo que você tinha antes. Isso não é o problema. Só que se você tiver uma aceleração negativa, o que vai acontecer? Olha a setinha. Se a velocidade está para lá e a aceleração também está para lá, ambos são negativos, o que vai acontecer? Ela está te ajudando a andar mais rápido para trás. Então é igual ao primeiro caso. Parece muito com o primeiro caso. Parece que você tá, ao invés de andar para frente rápido, você está andando para trás e rápido. Então é um movimento que ele é acelerado. Ah, mas é negativo. Cuidado, negativo só quer dizer que ele está indo para com aceleração para o outro lado. Se está ajudando a velocidade que também é para o outro lado, então está acelerando, pô. Está fazendo ele andar mais rápido para trás. Olha agora o último caso. Retrógrado, por quê? Porque está andando para trás. Só que ele é retardado, por quê? Porque a aceleração é positiva, ela está para o outro lado. Como a velocidade está para um lado, para um sentido, e a aceleração para o outro, o que está acontecendo? Isso quer dizer que você está atrapalhando a velocidade. Você está andando para trás, mas cada vez mais devagar, porque você está pisando no freio e desacelerando, está retardando o movimento. Tá? Então, esse caso é igual ao segundo. Você tem um movimento que ele é retardado, só que não está andando progressivamente, está andando de maneira retrógrada, para trás. Então, não pode confundir essas coisas. Se você está andando para frente ou para trás, isso tem a ver com a velocidade, positiva ou negativa. A aceleração ela pode tanto ajudar quanto atrapalhar. Ela vai ajudar quando estiver no mesmo sentido. E ela vai atrapalhar quando estiver no sentido oposto. Tá? Função horária da velocidade no movimento uniformemente variado. Você lembra que você tem lá que você vê ΔS sobre ΔT. E sabe que isso é o que? A velocidade. E a partir disso a gente chegou numa equação que era o seguinte, uma função horária só que do espaço. Que S é igual a S0 mais V vezes T. A gente conseguia achar ali então o espaço, quanto que eu progredia, sabendo o tempo que demorou. Se a gente sabe que tem ali o A igual a ΔV sobre ΔT, cara, é quase igual. VA, ΔS e ΔV, ΔT, ΔT, cara, é igual. A gente sabe que vai chegar no local parecidíssimo com o que está ali em relação ao seu espaço e o tempo. Como é que a gente fez isso antes? Não teve nenhum mistério. A gente só assumiu aqui, por exemplo,
que a gente pode passar o ΔT para o outro lado, multiplicando, porque ele está embaixo. E ao fazer isso, a gente vai ter A vezes ΔT. Sobrou quem do outro lado? O ΔV. A vezes, quem que é um ΔT? Bom, o que é um ΔS? Espaço final menos inicial. Logo, o ΔT vai ser o tempo final menos o tempo inicial. E o ΔV? Velocidade final menos a velocidade inicial. A gente assume também aqui que, tempo inicial é zero mesmo, não tem problema. Vamos começar do início, então zero. E a gente sabe, então, que A vezes T, porque só sobrou o T agora, o T0 morreu, é igual ao V menos o V0. A gente pode assumir também que, se a gente quiser pegar esse menos V0 e passar para o outro lado, não tem nenhum problema. A gente sabe que ele vai passar positivo, porque ele está negativo. Então, a gente vai ter que V0 mais A vezes T é igual a quem sobrou, que é o V. Se a gente quiser dar uma arrumada nisso, para ficar mais bonitinho, o que a gente faz? V igual a... Passo o V para a esquerda e passo o resto para a direita, sem problema nenhum. V0 mais A vezes T. Puxa vida! Se você olhar o que está escrito aqui, a função horária agora do quê? Da velocidade do movimento uniformemente variado, você vai ver que é exatamente igual ao que está aqui, cara. S troca por V, V troca por A e acabou. Por quê? Porque parte da mesma lógica, do mesmo princípio. Então não é para ter nenhum tipo de enrolação em relação a isso. Vamos fazer um exemplo, então, dessa função horária. Qual é a velocidade final V de um objeto que começou o movimento com velocidade inicial V0? Então a gente já sabe que ele começou com 3 metros por segundo. E o tempo que demorou esse deslocamento, essa mudança de velocidade, foi de 10 segundos, e que a aceleração, 2 metros por segundo ao quadrado, ou seja, a cada segundo foi aumentando 2 metros por segundo. A gente já sabe disso. Então, partimos de V é igual a V0 mais A vezes T, a função horária da velocidade, do movimento uniformemente variado. Queremos achar V, sem problemas. Sabemos que depende de V0, velocidade inicial, que é 3. Sabemos também que você vai ter a aceleração, que é 2, que multiplica o tempo, que é 10. O que você não pode vacilar aqui? Você não pode cometer o erro de começar pela soma. Você já aprendeu? Careca de saber que primeiro tem que ser potência raiz, depois multiplicação e divisão e, por último, soma e subtração. A não ser que tenha parênteses. Como não tem parênteses ali, você não vai começar pela soma, jamais. Você vai fazer 3 mais 2 vezes 10, 20. V é igual a 3 mais 20, 23. Como é uma velocidade, metro por segundo, igual a velocidade que está ali, inicial, metro por segundo. Então você saiu de uma situação em que eram 3 metros por segundo no início, e você foi acelerando de 2 em 2, cada vez aumentando sua velocidade de 2 em 2, ficando cada vez mais rápido, até que chegou um momento que essa velocidade chegou a 23 metros por segundo. Então ele ficou muito rápido. Gráfico velocidade versus tempo. Bom, você já viu antes que você vai ter a equação da reta. Y é igual a A vezes X mais B. Equação da reta. Você viu isso quando você pegou lá S igual a S0 mais VT, que era muito parecido. Não muda nada. Então continua sendo o quê? Uma equação da reta. Então você sabe que, por você ter agora V igual a V0 mais A vezes T, que no fim das contas, V, se você trocar de lugar aqui e botar A vezes T mais V0, você já está careca de saber, cara, que o B é a mesma coisa que o V0, que o Y é igual ao V, que o A, coincidentemente, é igual ao A, que o X é o T. Você já sabe que tem um paralelo ali muito grande. Então aqui é o meu eixo Y, né? Aqui é o meu eixo X. Só que eu posso chamar de V e de T. No lugar de eu chamar de B, eu vou chamar de quê? De V0. Acabou. Então é uma equação da reta, exatamente como você já viu na matemática e viu no movimento retilíneo uniforme. Então você vê que aqui está subindo. Por que está subindo nesse gráfico? Como uma reta? Bom, está subindo porque a aceleração é maior do que zero. Pô. Se a aceleração é maior do que zero, ele está andando cada vez mais rápido.
Então, a velocidade inicial ela vai subir, subir, subir até chegar numa velocidade final maior. Mas pode acontecer o contrário. Se a aceleração estiver diminuindo, se ela for, por exemplo, negativa, ele pode, é como pisar no freio, pode fazer você diminuir sua velocidade. Então, sua velocidade, ó, que era V0, ela vai diminuir, 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 até você parar. Como está aqui, você pode até parar, mas ela vai diminuindo. Então, o gráfico, velocidade versus tempo do movimento uniformemente variado, não tem mistério nenhum, cara. Tá? Igual você viu o anterior do espaço em relação ao tempo no outro movimento. Função horária da posição. Bom, aqui a gente tem uns passos a mais. Você não tem que saber o que eu vou mostrar agora, eu tenho que decorar esse negócio, tem que saber fazer, não. Você vai ver, prestar atenção no que eu vou mostrar, como é que eu vou chegar lá, mas você tem que saber usar. Pô, usar você tem que saber, faz parte. Esse gráfico aqui, essa imagem, essa figura que você tem, ele é um trapézio. Como é que eu sei disso? Porque aqui eu tenho a base menor, Bzinho. Isso aqui, ó, é a base menor, esse lado aqui. Do outro lado eu tenho uma base maior. Esse é o Bzão do trapézio. E aqui embaixo, o que eu tenho? Eu tenho uma altura, H, do trapézio. Então, um trapézio é uma figura que tem base maior, base menor e uma altura. É um trapézio. Sem problema. Para que vai servir o trapézio? A gente vai chegar lá. Primeiro, quem é a base menor do trapézio? A base menor é o eixo o quê? Vertical, é o eixo da velocidade. Ele vai de 0 até V0. Então, V0. Quem é o Bzão? O Bzão é a base maior, que vai de 0, olha no eixo vertical, vai de 0 até lá em cima, ó. Quem está lá em cima? V. Então, de 0 até V, V. E a altura? A altura vai de 0 até T. Então, eu sei que é T. Então, a gente pode fazer um paralelo da área, né, da área desse cara com o que a gente já tem. Numa figura como essa, velocidade versus tempo, a área ela é equivalente à variação do espaço, ao espaço que foi percorrido ali. Então a gente já sabe que se a gente calcular a área, a gente acha o espaço. Ótimo. Vamos partir disso. Delta S é igual à área de um trapézio. A área de um trapézio, lá no livro de matemática, já estudou isso, é Bzinho mais Bzão vezes a altura dividido por 2. Também sabemos que a velocidade ela é igual a V igual a V0 mais a T que a gente viu antes. Vamos combinar essas coisas. Você vai ver como. Delta S é igual a... Vamos botar agora as letras certas no lugar. Quem é Bzinho? É V0. Quem é Bzão? Bom, é V. Quem é H? Quem é altura? T. Dividido por 2. O que a gente vai fazer agora? Qual é a jogada que nos interessa? Se eu sei que V é a mesma coisa que V, e eu sei que V, igualdade, ó, igualdade é a mesma coisa que V0 mais AT, então eu sei que se eu tirar esse V e colocar o V0 mais AT, não muda nada, porque V é igual a V0 mais AT. Se eu tirar o V e botar V0 mais AT, não tem nenhum problema. Então é isso que a gente vai fazer. Vai ficar grande, mas assim, faz parte. Então observe que a gente vai ter agora, ó, delta S igual a V0 mais, vamos tirar o V. Agora vai ficar V0 mais A vezes T. Fecha parênteses, tem o T de fora, hein? Não pode esquecer dele. Divide por 2. Continuando aqui embaixo, o que a gente pode fazer? V0 mais V0 vai dar quanto? 2V0 mais A vezes T. E o T de fora. Tudo isso dividido por 2. Cara, você lembra da distributiva do chuveirinho? Se eu tenho um monte de cara aqui dentro, mas eu tenho um cara multiplicando fora, eu pego T e multiplico por 2V0, repito o sinal que é de mais, somando, pego T e multiplico por AT. Faço chuveirinho ali, a distributiva. Então vai ficar delta S é igual a 2V0 vai ser o quê?
2 V0 vezes T, porque tem um T lá de fora, mais A vezes T vezes quem está lá do lado de fora, que é o T. Então, tem 2 T's. Tudo isso dividido por 2. Vamos dar uma otimizada nisso. ΔS é igual a... Vamos separar. Vamos botar, por exemplo, 2V0 vezes T. Vou botar o 2 só embaixo dele. Eu posso fazer isso? Posso. Como o 2 está dividindo os dois lados, então eu posso simplesmente botar o 2 em cada lugar sem problema nenhum, porque ele está dividindo os dois lados. Mas eu não vou escrever T vezes T. Não faz isso. Você bota T elevado ao quadrado. Qualquer número vezes ele mesmo dá quanto? Ele ao quadrado. E ó, não pode esquecer 2 aqui embaixo. Bom, ΔS é igual a... O que eu já posso fazer aqui? Se eu tenho 2 e 2, cara, eu já corto. Inútil deixar 2 e 2. Repete o V0 vezes o T, mais A vezes T ao quadrado, mas aqui o 2 não foi cortado, deixei ele lá. Quem é ΔS? Já aprendeu isso, ó, tá careca de saber. Um delta é a variação, então é o S menos o S0, espaço final menos inicial. Então, ó, V0 vezes T, mais A vezes T ao quadrado sobre 2. O que você pode fazer agora? Como eu quero achar o S, eu vou tirar o S0 de lá. A gente já sabe que o S0 é negativo. Vai passar para o outro lado o quê? Positivo. Então eu vou colocar aqui o S é igual ao S0 positivo, mais, repito o resto, V0 vezes T, mais A vezes T ao quadrado sobre 2. Então, meu amigo, olha o tamanho disto. Caramba! É grande. Tem um problema. O t está elevado ao quê? Ao quadrado ali, o segundo t. Então, ele é uma função de quantos graus? 2. Deu um trabalho. Cara, você vai falar, mas que conta infernal, eu tenho que saber isso. Já falei, você não tem que saber fazer a conta infernal. Você vai ter que saber usar esse camarada aqui. O que não é nada de outro mundo. Usar não é o problema. Você vai ver agora no exemplo. Tá? Então, vamos para o exemplo. Qual foi o espaço percorrido por um objeto que saiu do espaço inicial? Então eu quero saber qual é o espaço, eu quero saber quem é S. E eu sei que do início ele partiu de 10. Partiu com velocidade de quanto? De 4 metros por segundo. Demorou 5 segundos com aceleração de quanto? 2 metros por segundo ao quadrado. Então já temos tudo. Ó, S igual. S0, espaço inicial, ele partiu de onde? Partiu de 10 metros. Mais V0. Quem é o V0? A velocidade inicial, que é 4. Vezes tempo. Quanto tempo demorou esse movimento até ele chegar onde chegou? 5 segundos. Mais. A aceleração foi de quanto? A 2 vezes t ao quadrado. Tempo ao quadrado. De novo, ele aparece 2 vezes na equação. Só que não pode esquecer de quê? De que existe o quadrado, hein? E dividido por 2. Botar não foi difícil. Agora conta. O que você pode fazer aqui? O 10 está sozinho. 4 vezes 5 pode multiplicar. Lembra? 10 mais 4 você não pode fazer, mas 4 vezes 5 você pode. De cara você pode cortar quem? 2 com 2, sem problema. Então, ó, S igual, repete o 10, 4 vezes 5, 20, mais 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. S igual a 10 mais 20, 30 mais 25, 55. Como a gente sabe que ele partiu de uma coisa que foi 10 metros, então ele andou 55 metros. Então a gente conseguiu calcular, sabendo o tempo que demorou esse percurso, de uma situação em que ele saiu de 10 metros e andou com velocidade, acelerando, aumentando a velocidade, até chegar a quanto? 55 metros. Então o cálculo em si não tem nada demais. Tá? Não tem que decorar o resto todo. Gráfico, posição versus tempo. Você viu como é equação, cara, de segundo grau. Né? E a equação de segundo grau não vai ser uma retinha. Isso tem um motivo de acontecer. Vamos pegar a equação mais simples que você tem. Y
é igual a x ao quadrado. Se o y depender de x e o x for 1, 1 ao quadrado dá quanto? 1. Só que se o x aumentar para 2, 2 ao quadrado é 4. Se o x aumentar para 3, 3 ao quadrado é 9. Se o x aumentar para 4, 4 ao quadrado é 16. Se o x aumentar para 5, 5 ao quadrado é 25. Se o x aumentar para 6, 6 ao quadrado é 36. Você vê que assim, 1 é nada, 1 é pouquinho, mas quando ele começa a aumentar ali para 4, ele já aumenta 3. Depois para 9, ele já aumenta 5. Depois para 16, ele já aumenta 7. Depois para 25, ele já aumenta 9. E depois para 36, ele já aumenta 11. Você vê que ele vai aumentando cada vez mais. Por isso que quando você coloca num gráfico e você observa o que está acontecendo aqui, ó, o início é bem devagar. Ele vai para 1, 4 já sobe um pouco, 9 sobe um pouco, 16 explode, 25 explode, 36 explode. E a tendência é ele explodir. Por isso que um gráfico como esse é uma parábola. E tem esse comportamento, né? Quando você vê ali, no caso aqui, espaço e tempo, como é que você vai ter a curva? Ela vai explodir assim, é natural. Por quê? Porque é uma coisa que depende do t ao quadrado. Tem ali um t elevado ao quadrado, já era, é o segundo grau. Ah, mas você vai ter ali, por exemplo, o S0, V0t, sim. Isso vai fazer com que os números aqui alterem e fiquem um pouco maiores e tal, vai mudar alguma coisinha, mas a lógica do gráfico vai permanecer igual. Se começa mais em cima ou mais embaixo, ou se aumenta um pouco mais brusco ou não, isso muda pouca coisa. Então, o que você vê é que, no caso aqui da matemática, é evidente, você pode ter ali, por exemplo, y é igual a menos 2 ao quadrado. Isso vai dar 4 também, por isso que é espelhado. Por isso que tanto faz ser 1 ou menos 1, 2 e menos 2, sempre vai ser positivo o resultado, por causa do quadrado. Mas como aqui o tempo não vai ser negativo, então não tem problema para a gente. Tá? Bom, isso nos leva aqui a só uma análise bem breve aqui de como é que pode ser os gráficos, né? Como é que eles podem se comportar. Veja que eu tenho um contexto aqui de aceleração que ela está aumentando. Então, a aceleração é maior do que zero. Se você tiver velocidade negativa, a gente já viu isso no quadrinho lá. O que vai acontecer? Você vai sair do contexto que você tem um espaço, em que esse espaço vai fazer o quê? Ele vai tender a diminuir. Por quê? Porque a velocidade é negativa. Se a velocidade é negativa, você anda para onde? Para trás. Então o S0 ele vai diminuir, 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 diminuir. Você vai estar ali fazendo o quê? Desacelerando. Cada vez mais devagar. Quando você tem um contexto em que a aceleração é positiva e a velocidade também é positiva, o que vai acontecer? O troço vai explodir. Você está metendo o pé no acelerador e está indo embora, andando para frente. Tá? Então, é um movimento que você anda para frente com velocidade cada vez crescente. Então, é um gráfico que pode aparecer. Outro contexto, quando a aceleração está negativa. Se você parte de S0 e a velocidade é positiva, o que você está fazendo? Você está freando. Ao invés de explodir, você está enfiando o pé no freio, a aceleração está negativa e você vai fazer o quê? Vai continuar andando para frente, porque você pisar no freio não quer dizer andar para trás. Pisar no freio quer dizer andar devagar. Você vai andar cada vez mais devagar, devagar. Tá? Até chegar na posição que você terminou lá. O que mais vai acontecer com você em relação ao espaço? Bom, se você por acaso tiver então a velocidade negativa com aceleração negativa, você está andando para trás, mas está andando de forma acelerada. Ele está ajudando você a andar o quê? Explodindo. Então você vai andar para trás, só que com grande velocidade, crescente. Por isso que esse troço aqui está explodindo. Ele vai crescer, 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 só que ele vai crescer para onde? Para baixo. Por quê? Porque sim, você vai estar andando para trás, é claro que o S vai o quê? Para baixo. Vai lá para o eixo negativo, vai tender a fazer isso, tá? Equação de Torricelli. Equação de Torricelli é o seguinte. Por que ela é muito útil? Porque às vezes você tem um contexto que você não tem tempo. E você perde tempo tendo que descobrir o tempo para fazer uma outra conta. Na Torricelli você pode calcular algumas coisas sem precisar do tempo. Você vai ver o gráfico é igual ao outro. A gente já sabe que o Bzinho é igual ao V0. A gente já sabe que o Bzão vai ser igual ao V. E a gente sabe que a altura do trapézio vai ser igual ao quê? Ao tempo. E a gente sabe que a área vai ser igual ao quê? Ao espaço que foi percorrido, ΔS. Mesmo princípio. Pô, então vamos fazer a mesma coisa de novo. Uma pequena diferença que vai mudar tudo, vai sumir com o tempo, tá? Que é o que nos interessa. Então, ó, ΔS
é igual a... A gente já sabe qual é a fórmula ali. Então, vamos botar direto. Quem é o Bzinho? O Bzinho é o V0. Mas quem é o Bzão? O V. Vezes a altura, que é o tempo, dividido por 2. Bom, mas o que vai mudar então? Calma. Ó, V é igual a V0 mais AT. Igual antes. Só que eu vou fazer uma coisa. Vou passar o V0 para o outro lado. Se eu passar o V0 para o outro lado, ele vai passar o quê? Negativo, certo? Então, ó, V menos V0 é igual a A vezes T. Tudo bem? Vamos isolar o T? Vamos deixar o T sozinho. Vamos deixar o V menos o V0 do outro lado. Só que vamos pegar o A e vamos passar para o outro lado fazendo o quê? Dividindo. Pronto. O que a gente vai fazer agora? Observe que aqui a gente tem tempo. Aqui a gente tem tempo. Cara, se tempo é igual a tempo, e eu sei que o tempo pode ser V menos V0 sobre A, eu posso pegar esse cara e enfiar no lugar de quem? Do tempo. Então, ó, delta S é igual a V0 mais V vezes. Agora a gente vai tirar ali o T e vai colocar o quê? V menos V0 dividido por A. Mudou alguma coisa? Não. E aqui embaixo tinha o quem? Tinha o 2. Na matemática você aprende uma coisa interessante que ajuda você a acelerar um processo. Você estuda bastante isso quando você está vendo esse assunto. Sempre que você tiver V0 mais V, V menos V0, que você fala lá A menos B vezes A mais B, lembra disso? Então, sempre que você tiver V0 mais V multiplicando V menos V0, ou V mais V0 multiplica V menos V0, tanto faz ali a ordem, mas se tiver um positivo e um negativo, você vai ter com certeza V ao quadrado menos V0 ao quadrado. E você consegue chegar nisso fazendo o quê? Distributiva de todo mundo. Só que para não fazer isso para não perder tempo, a gente já sabe disso na matemática. E embaixo a gente vai ter o quê? O 2 que multiplica o A. Então o que a gente pode fazer aqui? A gente pode pegar esse 2 que multiplica o A, a gente pode pegar esses caras aqui, ó, e fazer o quê? Passa para o outro lado multiplicando o ΔS, pô. Então, ó, 2 vezes A vezes ΔS. Sobrou quem lá em cima? O V ao quadrado menos o V0 ao quadrado. O que pode fazer mais aí? Bom, a gente pode pegar, ó, esse cara que está negativo e passar para o outro lado fazendo o quê? Somando, positivo. Então a gente vai ter ali, ó, V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS, que é igual a V ao quadrado. Só que assim, vamos inverter? A forma final disso é V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 a ΔS. Puxa vida, cara. Tudo isso de novo para poder chegar nesse troço. Por que ele é útil? Porque não tem tempo. Olha lá, não tem tempo. Olha só para o exemplo que a gente vai fazer agora. Observa o exemplo. Qual é a velocidade final de um objeto? Então a gente quer saber V, cuja velocidade inicial era V0, de 1 metro por segundo. Sabendo que a distância percorrida foi de 3 metros, com aceleração de 4. Cadê o tempo? Não tem tempo, mas se você fosse fazer de outra forma, você teria que achar o tempo para depois fazer outra conta, 2 contas. Nada de 2 contas. Vamos a Torricelli. Torricelli fala o seguinte, para achar V, vamos botar o V ao quadrado. Quem é a velocidade inicial V0? 1 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração. Quanto que é a aceleração? Ela é de 4. Vezes a distância percorrida, que foi de 3. Então, ó, V ao quadrado é igual a 1 ao quadrado, e 1 ao quadrado é 1. 2 vezes 4 vezes 3, 2 vezes 4, 8 vezes 3, 24. Então, V ao quadrado vai ser 1 mais 24, que vai dar, meu amigo, 25. Acabou? O que você está vendo ali? V ao quê? Ao quadrado. Não pode acabar assim. Você está procurando V, a velocidade,
Não está pedindo v ao quadrado, a velocidade vezes ela mesma. Então você vai ter que passar esse cara para o outro lado. Como é que você passa um quadrado para o outro lado? Operação inversa, raiz. Então vai ficar v é igual a raiz de 25. Quanto que é a raiz de 25? É 5 vezes 5, 25. Logo vai dar 5. Como a velocidade ela é o quê? Em metro por segundo, a inicial, claro que aqui vai ser 5 metros por segundo. Isso quer dizer, então, que um objeto, a gente calculou sem usar o tempo, em nenhum momento. Uma velocidade que era de 1 metro por segundo inicialmente e que foi para 5. Então, espero que você tenha aprendido bastante hoje e continue estudando legal. Tchau, tchau.